A gente vai começar a estudar agora o processo administrativo no âmbito do direito administrativo. E a gente vai começar pelos princípios do processo administrativo. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar passo a passo os princípios do processo administrativo. Ou seja, são os princípios informadores do processo administrativo. A Lei 9784 disciplina o tema, tratando-se de uma lei federal. Existem leis estaduais e municipais que podem disciplinar o tema, contudo, como regra, essas leis municipais, essas leis estaduais apenas repetem muitos pontos da Lei 9784. Antes de iniciar o tema, é preciso compreender o que é processo. A gente já estudou esse tema de forma bastante aprofundada lá quando a gente falou de processo e procedimento no curso de processo civil desenhado. O processo é uma sequência lógica de atos processuais. Trata-se, em verdade, de um instrumento. O procedimento, por sua vez, é o modo pelo qual os atos processuais devem ser cumpridos. Portanto, se por um lado o processo é um instrumento, que é formado pela sequência lógica de atos processuais, o procedimento vai ser o modo pelo qual os atos devem ser cumpridos. É curioso observar que, com base nessa ideia, a parte da doutrina sustenta que a licitação é, em verdade, um procedimento administrativo e não um processo administrativo. Isso porque a licitação é apenas uma parte, um ato coordenado que, junto ao contrato administrativo, cria o processo de contratação por parte da administração pública. A Lei 9784 vai regulamentar o processo administrativo no âmbito da administração direta e indireta, inclusive perante o Poder Legislativo e Judiciário da União, e demais entidades federativas na hipótese de omissão legislativa, tá? Isso, contudo, ocorre na hipótese do Poder Legislativo ou Poder Judiciário exercer de forma atípica funções típicas do Poder Executivo, ou seja, exercer a função administrativa propriamente dita. Por isso, no exercício das funções atípicas, vai aplicar aí a Lei 9784 de 99. Observa o que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9784. Diz o seguinte: os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Além disso, diante da omissão legal, a Lei 9784 aplica-se subsidiariamente aos processos da União que possuem normas próprias. A Lei 9784 tem, dentre outros objetivos, o objetivo de proteger os administrados, bem como o melhor cumprimento dos fins da administração. E esses objetivos constam, inclusive, lá no artigo 1º da Lei 9784. Esse dispositivo diz o seguinte: essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. E como é que funcionam os princípios propriamente dito aí do processo administrativo? A gente tem princípios explícitos e princípios implícitos. Sobre o tema, dá uma olhada no que diz o artigo 2º da Lei 9784. Diz o seguinte, que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Existem outros princípios que não estão no supracitado dispositivo, mas que também merecem destaque. De forma bastante sucinta, a gente vai falar aqui sobre os princípios informadores do processo administrativo, que são os seguintes: legalidade, moralidade, eficiência, finalidade, obrigatória motivação, impessoalidade, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade, contraditória e ampla defesa, segurança jurídica, interesse público, formalismo relativo, também chamado de informalismo, gratuidade, oficialidade, também chamado de impulso oficial, e verdade material. A gente vai falar agora sobre cada um deles, começando pela legalidade. Segundo esse princípio da legalidade, deve a administração pública atuar conforme a lei e o direito. Alguns doutrinadores preferem chamar de princípio da juridicidade. Isso porque, segundo essa doutrina, a administração deve atuar conforme a lei
e o direito. E atuar conforme a lei e o direito é diferente de atuar segundo a lei, que é a ideia do princípio da legalidade. A juridicidade, ela é, em verdade, atuar com a forma definida pela lei e pelo direito, motivo pelo qual alguns doutrinadores preferem utilizar essa expressão. Além disso, é importante repisar que Eli Lopes Meireles diferencia legalidade privada de legalidade pública. Legalidade privada é legalidade a partir da ótica do particular. Isso leva a um contexto de maior liberdade, pois foi o particular que criou a lei. O povo cria a lei, ainda que de forma indireta, por meio de seus representantes. Então, o particular ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ele tem mais liberdade. A legalidade pública, por sua vez, é a legalidade a partir da ótica do agente público. O agente público ele pode fazer tudo o que a lei autoriza. E nesse cenário, a omissão da lei tem que ser interpretada como uma proibição. Como é que funciona o princípio da moralidade? A moralidade é diferente de probidade. Probidade guarda relação com a ideia de honestidade. A moralidade, na verdade, ela é o dever de atuação respeitando a ética, a probidade, a lealdade e a boa-fé. Essa é a ideia de moralidade. Moralidade no âmbito administrativo surge vinculada à ideia de desvio de poder. E nesse contexto, o agente público, utilizando meios lícitos, meios previstos na legislação, alcançaria uma finalidade irregular, inadequada. Por estar no campo da consciência da intenção do agente, o Poder Judiciário nada poderia fazer a respeito até determinado momento da história, né? Enquanto essa moralidade não foi positivada, o Poder Judiciário não poderia fazer nada a respeito, porque essa ideia guardava relação com a intenção do agente. Para que esse tipo de conduta pudesse ser controlada pelo Poder Judiciário, o desvio de poder passou a ser visto como uma hipótese de ilegalidade. Um exemplo de um desdobramento desse princípio, bastante cobrado em provas, é a súmula vinculante número 13, que proíbe o nepotismo, ou seja, a nomeação de parentes para cargos públicos. Essa súmula diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A gente passa a estudar agora o princípio da eficiência, que também tem previsão constitucional lá no artigo 37 caput da Constituição. E como a gente já observou, quando a gente estudou o terceiro setor e reforma administrativa, o princípio da eficiência ele nasce no âmbito da administração gerencial e foi introduzido lá pela emenda constitucional número 19. Esse princípio obriga a administração a atingir os melhores resultados. Há quem diga que atuar com eficiência seria equivalente a atuar com o máximo de celeridade, produzindo maior quantidade e ainda com a maior qualidade possível. Ao analisar esse princípio sob essa ideia, sob esse prisma, a gente acaba associando o Estado a uma empresa. É interessante observar que o princípio da eficiência apenas positivou algo que já existia no cenário jurídico. É evidente que nos pode afirmar que antes do princípio da eficiência, antes de positivar o princípio da eficiência com a emenda constitucional número 19, a gente não pode falar que antes disso a administração poderia atuar de forma ineficiente. Não faz sentido pensar dessa forma. Por isso a doutrina sustenta que o princípio da eficiência sempre existiu. E quanto ao princípio da finalidade? A finalidade é o objetivo a ser alcançado pela administração pública e traduz o atendimento a fins de interesse geral. E nesse contexto é muito importante destacar que é vedado a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, exceto se houver expressa autorização da lei. E o que é o princípio da obrigatória motivação? Todos os atos devem ser motivados pela administração pública, exceto nomeação e exoneração de cargos de confiança. Segundo esse princípio, a administração pública deve indicar os pressupostos de fato e de direito
que determinaram a decisão. Sobre a motivação, dá uma olhada no que diz o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784. Ele diz o seguinte: a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, nesse caso, serão parte integrante do ato. Observa que o dispositivo autoriza a motivação per relationem quando fala que a motivação ela pode consistir em declaração de concordância com os pareceres anteriores, informações anteriores, decisões, etc. Aliás, a decisão poderá, inclusive, utilizar processo mecânico, por exemplo, um carimbo, um copia e cola mesmo, desde que não prejudique direito dos interessados. Olha só o que diz o artigo 50, parágrafo 2º da Lei 9784. Diz o seguinte: na solução de vários assuntos de mesma natureza, vai poder ser utilizado o meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou garantia dos interessados. Como é que funciona o princípio da impessoalidade? A impessoalidade traduz a ideia de objetividade no atendimento do interesse público. É por isso vedada a atuação com a finalidade específica de prejudicar ou promover alguém. Segundo esse princípio, deve a administração atuar sem conceder qualquer privilégio ou prejuízo a qualquer administrado, ou seja, deve atuar de forma imparcial. Essa é a ideia principal da impessoalidade. Portanto, a administração deve ser objetiva quando atua na defesa do interesse público. Para alguns doutrinadores, esse princípio traduz a ideia principal de que a administração pública não tem rosto. E essa frase, a administração pública não tem rosto, ela levanta dois sentidos possíveis. O primeiro sentido é que a administração pública não pode atuar com o objetivo primeiro de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, tá? Esse é o primeiro sentido. Isso porque a atuação da administração pública tem como pilar de sustentação sempre o interesse público. O segundo sentido da ideia de administração pública não tem rosto é que os atos administrativos não são imputáveis aos agentes públicos, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública. E a partir dessa visão é possível entender o porquê que não se faz possível colocar nomes, símbolos de prefeitos, governadores, partidos políticos em obras públicas, justamente por conta desse segundo sentido da ideia de impessoalidade, aí, da ideia de administração pública não tem rosto. E como que fica o princípio da publicidade aqui na ótica do processo administrativo? Segundo o princípio da publicidade, deve ocorrer a divulgação oficial dos atos administrativos, exceto hipótese de sigilo delimitada pela Constituição Federal. No âmbito do processo administrativo, a gente tem o artigo 2º da Lei 9784, que diz o seguinte, artigo 2º, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios e lá no inciso 5 diz o seguinte: os critérios de divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, trata-se de princípio imprescindível, necessário para a garantia do livre acesso dos indivíduos às informações, bem como garantia da transparência. A gente passa a estudar agora a razoabilidade ou proporcionalidade. No exercício da função pública, é necessário a atuação moderada e racional do agente público. Então, razoabilidade e proporcionalidade pode ser compreendido também como um limite imposto dentro do Estado democrático de direito àquele que assume uma posição adotada de inúmeras prerrogativas, que é o caso do agente público. O agente público, então, ele deve atuar, deve conduzir um processo administrativo com bom senso e coerência. A razoabilidade e a proporcionalidade aplicam-se inclusive em relação à pena que vai ser aplicada no âmbito de um processo administrativo. Isso significa que são princípios bastante aplicados aí no âmbito do poder de polícia, que a gente inclusive já estudou aqui no curso de Direito Administrativo Desenhado. Também é um princípio bastante aplicado aí no âmbito do direito administrativo sancionador. E como é que funciona o contraditório e ampla defesa, que também são princípios aí que respaldam o processo administrativo. O princípio do contraditório e ampla defesa são estudados de forma bastante aprofundada
lá no âmbito do processo civil. A gente estudou, quando a gente estudou os princípios fundamentais do processo civil, no curso de processo civil desenhado. A gente pode compreender o contraditório e a ampla defesa como instrumentos de garantia democrática do processo administrativo. Todo processo, seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, tem que ter contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade. Trata-se aí de um direito fundamental, com previsão expressa na Constituição Federal. Dá uma olhada o que diz o artigo 5º, inciso 55. Diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Em um primeiro momento, a gente precisa observar que contraditório é diferente de ampla defesa. Aliás, o próprio texto constitucional esclarece esse ponto, já que ele coloca ambos como coisas diferentes ao dizer contraditório e ampla defesa. Afinal, se fosse a mesma coisa, bastaria apontar um deles no texto constitucional, e não é assim que o texto trata. Em verdade, o contraditório e a ampla defesa decorrem do devido processo legal. O contraditório ele pode ser um contraditório formal ou um contraditório substancial. Enquanto o primeiro consagra o direito de ser informado, acumulado com a possibilidade de reagir, o segundo, o contraditório substancial, implica na possibilidade de efetivamente influir na decisão. Então, o contraditório formal consagra a ideia de ser informado, acumulado, somado com a possibilidade de reagir, e contraditório substancial garante a possibilidade de efetivamente influir na decisão. Portanto, o contraditório envolve duas garantias: ciência aos litigados de que contra eles corre uma certa demanda, sendo possível apresentar razões, defesa, etc. E aqui a gente tem um contraditório formal. E a segunda garantia é a possibilidade da parte efetivamente influir na decisão, e aqui a gente tem um contraditório substancial. Garantir a ampla defesa, por sua vez, é garantir que a parte possa, por todos os meios legais legítimos, apresentar sua defesa, os seus argumentos. Observa, por exemplo, o que dispõe o artigo 38 da Lei 9784. Diz o seguinte: o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. O parágrafo 1º esclarece que os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. E o parágrafo 2º, por fim, dispõe que somente poderão ser recusados mediante decisão fundamentada as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. O artigo 38, de certa forma, ele consagra um desdobramento da ampla defesa. Por fim, é muito importante lembrar que, segundo a súmula vinculante número 5 do STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Isso significa que a participação do advogado ela é dispensável, ela é prescindível no âmbito do processo administrativo disciplinar. E quanto ao princípio da segurança jurídica? O princípio da segurança jurídica traduz a necessária observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados e constitui, em verdade, um mecanismo de estabilização da ordem jurídica. Isso porque o princípio da segurança jurídica limita a eficácia retroativa de leis e atos administrativos. Com isso, eventuais modificações, inclusive na interpretação, não podem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que são inclusive direitos fundamentais aí, com previsão no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Também em razão do princípio da segurança jurídica, a interpretação da norma administrativa deve estar pautada na garantia de atendimento ao fim público a que se dirige. Eu vou repisar, por oportuno, que, em razão desse princípio da segurança jurídica, é vedada a aplicação retroativa de uma nova interpretação também, não é só de uma nova lei, tá? E como é que funciona o princípio do interesse público? O princípio do interesse público, em verdade, é o próprio princípio da supremacia do interesse público estudado lá na parte geral do direito administrativo. Portanto, quando o artigo 2º da Lei 9784 dispõe que deve-se respeitar
O princípio do interesse público está dizendo, em verdade, que deve-se respeitar o princípio da supremacia do interesse público. Trata-se, aliás, de um princípio geral de direito administrativo. E nesse cenário, a administração pública, como gestora do interesse público, ela possui prerrogativas especiais, pois ela gere um interesse mais importante do que o do administrado, que é considerado individualmente. Lembrando aqui que sempre que a gente fala em interesse público, a gente precisa diferenciar o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse público propriamente dito, pois ele se funda no interesse da coletividade. Assim, nesse ambiente, tem a administração todas as prerrogativas garantidas, resguardadas pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Já o interesse público secundário é o interesse patrimonial do Estado. Significa então que o Estado, como pessoa jurídica, está preocupado com o seu patrimônio. Nesse cenário, não tem o Estado qualquer prerrogativa. Portanto, no processo administrativo, quando a gente fala em interesse público, a atuação do Estado caminha na defesa do interesse público propriamente dito, ou seja, do interesse público primário. Não guarda relação com a defesa de interesse patrimonial da administração, ou seja, com o interesse público secundário. O formalismo relativo ou informalismo também é um princípio aplicável aí no âmbito do processo administrativo. E segundo o princípio do formalismo relativo, deve a administração pública adotar no processo administrativo forma simples, mas essa forma simples tem que ser apta, contudo, para resguardar a segurança dos direitos dos administrados em um grau de certeza adequado. Então, a gente pode pensar assim, o princípio do formalismo relativo ou informalismo, ele impõe a simplicidade do processo administrativo. Mas essa simplicidade, ela não pode bagunçar o processo administrativo. Não pode ser simples a ponto de bagunçar o processo administrativo. Ela tem que garantir o mínimo de segurança do direito dos administrados. Tem que garantir o mínimo de grau de certeza das decisões do processo administrativo. E como é que funciona a gratuidade? O princípio da gratuidade dispõe que é vedada a cobrança de despesas processuais, salvo previsão legal, no âmbito do processo administrativo. Aliás, foi em razão desse princípio que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 21. Essa súmula diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade do recurso administrativo. O princípio da oficialidade, por sua vez, também chamado de princípio do impulso oficial, garante que a própria administração pública pode dar andamento ao processo. Ela não precisa ser provocada para isso. Trata-se da impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados, evidente. A oficialidade decorre do devido processo legal. E, por fim, a gente tem o princípio da verdade material. Segundo esse princípio, é dever, é obrigação aí da administração pública buscar a verdade dos fatos. Isso significa que a administração pública ela não fica adstrita ao que as partes apresentam dentro do processo administrativo. Pouco importa, por exemplo, se a parte aceita como verdadeiro algo que não é. Independente daquilo que está nos autos, é dever da administração pública buscar a verdade.